Olá, queridos ouvintes. Aqui é André Branco, e você está no canal Almas Afins. Hoje trago para vocês uma história que vai tocar seu coração e fazer você refletir sobre família, limites e o verdadeiro significado de ajudar quem amamos. Prepare-se para se emocionar. Alexei Priashin tinha um refúgio sagrado, sua casa de campo, herança do avô que ele transformou com suas próprias mãos em um verdadeiro oásis. Em apenas 3 anos, o velho chalé de madeira ganhou vida nova, 2 andares aconchegantes, uma varanda espaçosa onde o café da manhã virava ritual, uma área gourmet com churrasqueira profissional e até um pequeno lago artificial que refletia o céu. Localizada a 1 hora da cidade, cercada por pinheiros centenários, aquela propriedade era seu santuário. Lá, os fins de semana ganhavam outro ritmo. Alexei acordava com o canto dos pássaros, trabalhava a terra com as próprias mãos e sentia o estresse da cidade derreter como neve ao sol. Era o único lugar onde ele se sentia verdadeiramente livre. Na vida profissional, Alexei era um nome respeitado. Chefe de cozinha de um restaurante badalado, ele havia aprimorado seu talento na Itália e colecionava prêmios em competições gastronômicas. Mas para ele, cozinhar não era apenas uma profissão, era uma paixão que acendia fogo em sua alma. O problema? Ele detestava quando tentavam explorar seu dom para interesses alheios. E foi exatamente isso que aconteceu naquele sábado fatídico. O plano de Alexei era simples e delicioso: plantar novos arbustos de groselha pela manhã e passar a tarde lendo um livro na varanda, com uma xícara de chá quente. Já havia cavado os buracos para as mudas quando um barro de carro interrompeu a paz do lugar. "Filho, temos visita", anunciou a voz inconfundível de Zinaida Viktorovna, sua mãe, saindo de um SUV preto imponente. Atrás dela, 4 estranhos bem vestidos, 2 casais, desceram do veículo com ares de quem estava em um evento social, não em uma casa de campo. Alexei se endireitou, limpando as mãos sujas de terra, e encarou a cena com desconfiança. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Zinaida já se voltava para os convidados com um sorriso de anfitriã profissional. "Como eu disse, este é o lugar perfeito para o retiro corporativo de vocês. E este é meu filho Alexei, o chefe de cozinha sobre quem tanto falei." Um homem alto, de barba bem cuidada, estendeu a mão. "Grigori Maltsev. Ouvi falar muito do seu talento." Alexei apertou a mão com relutância, lançando um olhar interrogativo para a mãe. "São parentes de Svetlana, a esposa do seu irmão Igor", explicou Zinaida, como se isso resolvesse tudo. "Grigor Ivanovich é dono de uma construtora, e esta é sua esposa, Diana Andreevna." Alexei assentiu, lembrando vagamente do casamento recente do irmão, um evento do qual aqueles estranhos estavam ausentes. O outro casal foi apresentado como Stanislau, sócio de Grigori, e Eva, sua esposa. Encantado, mentiu Alexei, secamente. "Só não entendi." Zinaida não deixou a frase terminar. Puxando o filho para um canto, sussurrou com urgência: "Não me decepcione. Eles dão emprego para o Igor. Contei que você é um gênio na cozinha e que faria qualquer coisa pela família." Alexei sentiu a irritação ferver por dentro. "Mãe, você tem noção do que está fazendo? Trouxe estranhos para minha casa e prometeu que eu seria o garçom deles, sem nem me consultar." "Ah, para com isso", ela desconversou. "É só preparar algo gostoso, eles comem, bebem, e todo mundo sai feliz. O Igor acabou de ser contratado por eles. Precisa causar boa impressão." Alexei rangeu os dentes. "Eu tinha outros planos para hoje." "Filho, pelo amor de Deus", implorou Zinaida. "Você sabe como o Igor precisa desse emprego depois da última demissão." Alexei suspirou fundo. Ao contrário dele, o irmão nunca teve foco ou ambição. Mudava de trabalho como quem troca de camisa, e a mãe sempre o protegia, como se ele fosse uma criança frágil. "Está bem", cedeu Alexei, contra a vontade. "Mas é a última vez." O rosto de Zinaida se iluminou. "Claro, claro." Ela se virou para os convidados com entusiasmo. "Vamos, entrem. Alexei vai mostrar onde podem se acomodar enquanto prepara o almoço." Os estranhos seguiram Zinaida como se já fossem donos do lugar, admirando cada detalhe da casa com olhares avaliadores. Alexei, por sua vez, foi até a cozinha com uma expressão sombria, tentando decidir o que fazer com os poucos ingredientes que tinha trazido, apenas o essencial para um final de semana solitário:
vegetais frescos, alguns bifes que planejava grelhar para si mesmo, um pacote de massa e um vidro de pesto caseiro. Nada que servisse para impressionar 5 pessoas exigentes. Enquanto revirava a geladeira, ouviu sem querer a conversa na sala. Este lugar é perfeito para nossas reuniões fora do escritório, comentava Diana ao marido. E se esse chefe for tão bom quanto a Zinaida disse, poderíamos contratá-lo para nossos eventos. Grigori respondeu com desdém, só se ele deixar de lado essas frescuras italianas. Quero coisas simples, churrasco, batata. Eva, a esposa de Stanislau, riu. Eu quero experimentar algo sofisticado, autoral. Alexei cerrou os punhos. Eles já dividiam seu espaço, seu tempo, sem sequer pedir permissão. Foi quando Zinaida apareceu na cozinha, radiante. E então, meu filho, já decidiu o que vai servir? Alexei respirou fundo. Mãe, não tenho comida suficiente para 5 pessoas. Trouxe só o básico para mim. Não se preocupe, pensei em tudo, ela anunciou, triunfante, e saiu correndo. Voltou 1 minuto depois com 2 sacolas gigantes. Comprei de tudo. Carne para churrasco, legumes, frutas, vinho. Alexei espiou o conteúdo e sentiu o estômago revirar. Cortes baratos de porco, legumes congelados de qualidade duvidosa, garrafas de vinho medíocre. Mãe, isso não é o que eu costumo usar. Que diferença faz? Retrucou ela. Prepare algo saboroso e pronto. O importante é impressionar. Algo dentro de Alexei estalou. Ele estava cansado de ser usado como moeda de troca para salvar o irmão irresponsável. Primeiro foram as aulas particulares na escola, depois a ajuda para entrar na faculdade, que Igor abandonou, e agora sua profissão e até sua casa de campo estavam sendo sacrificadas em nome de uma carreira que o irmão nem parecia querer de verdade. De repente, uma ideia brilhante e um pouco perversa cruzou sua mente. Se tinha que desempenhar aquele papel, que fosse do seu jeito. Tudo bem, mãe, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vou preparar o almoço. Só me dê um tempo. Zinaida saiu radiante, enquanto Alexei começava a tirar os ingredientes da sacola. 1 hora depois, a varanda estava animada. Os convidados, relaxados pelo vinho e pela paisagem, discutiam negócios como se estivessem em um resort 5 estrelas. Zinaida, eufórica, mantinha a conversa fluindo, lançando olhares ansiosos para a porta da cozinha. Quando Alexei finalmente apareceu, carregando uma grande travessa, todos se calaram. Senhores e senhoras, anunciou, com um sotaque exagerado, permitam-me apresentar a primeira iguaria, carpaccio de pescoço suíno com molho especial de ketchup e alho. Os rostos dos convidados congelaram. A travessa foi colocada sobre a mesa com um gesto teatral. Sobre ela, fatias irregulares de carne suína, cortadas sem precisão, brilhavam sob uma camada desigual de ketchup, onde pedaços inteiros de alho flutuavam como icebergs em um mar vermelho. Os convidados trocaram olhares desconcertados. Grigori, o mais cauteloso do grupo, hesitou antes de levar o garfo à boca. Interessante, murmurou, sem convicção, como se a palavra fosse uma isca jogada ao acaso, sem saber se atrairia elogios ou desdém. É uma criação autoral? Perguntou Eva, examinando sua porção com a curiosidade de quem observa um experimento científico. Oh, sim! Alexei irradiou entusiasmo, como se estivesse apresentando uma obra-prima. Minha interpretação pessoal da clássica receita italiana. Na Itália, claro, usam carne bovina, mas eu quis inovar. Zinaida Viktorovna o observava com apreensão nos olhos. Ela conhecia bem o talento do filho e sabia que aquilo não era nem sombra do que ele era capaz de fazer. O próximo prato será servido em 15 minutos, anunciou Alexei, antes de desaparecer de volta para a cozinha, deixando atrás de si um silêncio carregado. O segundo prato foi ainda mais ousado. Ou, na verdade, mais desastroso. Uma montanha de massa afundada em um molho de cor suspeita, onde vegetais congelados, ervilhas e cenouras, boiavam como náufragos em um pântano espesso. Fuzile em molho de 3 queijos fundidos, com ervilhas e cenoura congeladas, apresentou Alexei, como se estivesse descrevendo um banquete real, um clássico entre os estudantes de gastronomia na França. Prático, nutritivo e inesquecível. Diana Andreevna provou uma garfada e, por um segundo, seu rosto se contorceu em uma careta quase imperceptível.
Mas ela se recuperou rápido, esboçando um sorriso forçado. Muito original, comentou, como se um original fosse um eufemismo elegante para comestível com esforço. Zinaida Viktorovna sentia-se como se estivesse sentada sobre brasas. Cada garfada dos convidados era uma facada em sua reputação. Ela sabia que Alexei era capaz de criar pratos que fariam até os críticos mais severos se renderem. Mas hoje ele parecia determinado a servir o oposto, uma paródia grotesca de si mesmo. O ápice da noite chegou com a sobremesa. Biscoitos industrializados, esmagados sem cerimônia e afogados em leite condensado, servidos em taças que pareciam ter sido escolhidas ao acaso. Uma homenagem à infância, declarou Alexei, com a serenidade de quem apresenta uma relíquia. Ingredientes simples, mas cheios de emoção. Grigori afastou a colher sem sequer tocar na sobremesa. Olhe, Alexei começou, com a paciência de quem escolhe as palavras com cuidado, sua mãe nos disse que você é um chefe profissional. E sou, respondeu Alexei, com um sorriso que não chegava aos olhos. Apenas prefiro a culinária experimental. Nem todos estão preparados para essas revelações gastronômicas. Foi demais para Zinaida Viktorovna. Ela agarrou o braço do filho com força, arrastando-o para um canto da sala. O que você está fazendo? Sibilou, com a voz trêmula de fúria contida. Você está nos envergonhando. A mim, a si mesmo, a toda a família. Não, mãe, Alexei manteve a calma, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. Estou fazendo exatamente o que você pediu. Estou cozinhando para eles. Se não gostaram, esse é o problema deles. Você não foi contratado para ser o chefe pessoal dos parentes da esposa do Igor. Ela explodiu, baixinho, mas com intensidade. Claro que não. Mas você me colocou nessa posição sem me consultar. Seu tom era gelado, preciso. Você prometeu algo que não era seu para oferecer. Minha cozinha, meu tempo, meu profissionalismo. Tudo usado como moeda de troca sem o meu consentimento. Nesse momento, Grigori se aproximou, com um sorriso tenso. Zinaida Viktorovna. Alexei, começou, claramente procurando uma saída diplomática. Infelizmente, temos que ir. Nossos compromissos de hoje se estenderam mais do que o esperado. Mas vocês disseram que ficariam até a noite. Protestou Zinaida, o pânico tingindo sua voz. Os planos mudaram, interveio Diana Andreevna, já se levantando. Agradecemos pela hospitalidade. 15 minutos depois, o carro dos convidados desaparecia pela estrada, deixando para trás uma Zinaida Viktorovna à beira de um ataque de nervos e um Alexei imperturbável. O que você fez? Ela o atacou assim que a porta se fechou. Você sabe o que isso significa para o Igor? O que essas pessoas vão pensar de nós agora? Mãe, Alexei suspirou, como se estivesse explicando pela 100ª vez. Você é que me colocou nessa situação. Arrastou estranhos para minha casa sem avisar, prometeu um chefe de primeira linha sem me consultar. Usou meu trabalho para salvar ele mais uma vez. Seu olhar era firme, quase duro. Você sempre faz isso. Sempre. E hoje eu decidi que chega. A oferta de Grigori chegou como um golpe de sorte ou talvez de destino. Ele propôs a Alexei uma sociedade em um projeto gastronômico inovador, algo que poderia alçar ambos a um novo patamar. E, pela primeira vez, Zinaida Viktorovna não interferiu. Não moveu uma peça no tabuleiro, não sussurrou conselhos não solicitados, não tentou manipular o resultado a seu favor. Ela simplesmente observou, com um misto de espanto e alívio, enquanto seus dois filhos, cada um à sua maneira, provavam que eram capazes de voar sem suas asas protetoras. O que mudou? Não foi um insight repentino, mas a dor surda de ver Alexei olhá-la com aquela frieza calculada, como se ela fosse uma estranha que invadira sua vida. Foi o silêncio constrangedor de Igor naqueles dias seguintes, quando ele, pela primeira vez, não correu para ela em busca de soluções. Foi a compreensão amarga de que, ao tentar segurar tudo nas mãos, ela havia quase esmagado o que mais amava. E então, algo inesperado aconteceu. Igor, aquele mesmo Igor que sempre tropeçava em suas próprias decisões, floresceu. Livre do peso das expectativas maternas, ele descobriu um talento oculto, uma habilidade quase instintiva para enxergar falhas em processos e otimizá-los com uma precisão cirúrgica.
Os números, que antes pareciam um labirinto sem saída, agora se alinhavam sob seus dedos como peças de um quebra-cabeça finalmente encaixado. Os colegas o procuravam. Os resultados falavam por si. E Zinaída, pela primeira vez, viu nele não um filho problemático que precisava ser salvo, mas um profissional competente que não precisava de sua sombra para brilhar. Quanto à Dasha de Alexei, ela permaneceu exatamente como ele sempre sonhou, um refúgio. Não mais um palco para encenações familiares, não mais um espaço violado por convites forçados. As portas se abriam apenas para quem ele escolhia e, sim, às vezes os Malchiki estavam entre esses convidados. Mas agora chegavam como amigos, não como favores trocados ou obrigações cumpridas. Riam, bebiam, discutiam receitas até alturas da madrugada, não porque deviam, mas porque queriam. Porque ali, finalmente, havia respeito. E foi esse, no fim das contas, o grande aprendizado. A família inteira, até mesmo Zinaída, com suas cicatrizes de uma vida dedicada a controlar o incontrolável, entendeu que amor não se mede em gestos invasivos ou sacrifícios unilaterais. Amor, o verdadeiro, está em reconhecer que até mesmo aqueles que carregamos no sangue têm o direito de traçar seus próprios caminhos. De errar. De acertar. De existir além das nossas expectativas. A ajuda que realmente importa não é aquela que impomos, mas a que oferecemos com as mãos abertas, prontas para recuar se necessário. Porque, no fundo, até as raízes mais fortes sufocam se não deixarem espaço para crescer.